Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, para estar dando continuidade ao estudo do livro de Filipenses. Falamos na quarta-feira somente sobre o versículo 1, capítulo 3, versículo 1, que diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança outra vez que eu vos escreva, né? Então nós falamos sobre o versículo 1 e estaremos hoje aqui dando continuidade, né, sobre o versículo 2 e 3 do capítulo 3 de Filipenses. Tremendo um pouquinho o vídeo aqui, né? Vou tentar ajustar aqui. Então, meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao livro de Filipenses, que diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da circuncisão. Então, Paulo ele começa dando uma orientação para que os servos do Senhor se acautelassem, né? Se regozijassem em Deus, se acautelassem de algumas coisas. Deixa eu desligar aqui o ventilador, está tremendo bastante. Aí eu vou ver se é o ventilador ou se é a mesa, né? Então, meus irmãos, acautelai-vos, né, dos cães. Então, acautelai-vos, né? Tem outra tradução aqui, eu estou com um estudo aqui, que diz assim: cuidado, né, com os cães, cuidado com que os operam mal e cuidados com a mutilação. Então, eu li aqui: cães, obreiros, maus obreiros e da falsa circuncisão. Mas essa segunda versão era um pouco mais elucidativa, né? Então, Filipenses 3,2 diz: cuidado com os cães, com os que operam mal e cuidado com a mutilação. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter noção nesse estudo hoje é que, como nós sempre estamos falando, na necessidade dos servos de Deus terem zelo com as coisas do Senhor, né? Nada na vida é fácil, nós temos zelo com o nosso carro, com nossas esposas, com a nossa família, e a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então, cuidado, né? Do grego tenha seu olhar em, né? Tenha seu olhar fixo ali, para fixar atentamente, contraste, observar, de modo a seguir. Então, a primeira coisa cuidado, tenha seu olhar em. A Bíblia ela nos orienta para olharmos em Jesus, né? Olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Parece bobeira, né? Mas quando nós vemos muitas das vezes pessoas decepcionadas, deixando de fazer caridade, deixando de adorar a Deus no Espírito da Verdade, triste, porque viu coisas que não condizeria, é porque ela não está fixamente a Jesus, né? Hoje eu sempre falo isso: nosso maior adversário somos nós mesmos e os maus exemplos. E Satanás ficaria em terceiro lugar, ainda que ele gerencie todo o mal, orquestre, as coisas. Hoje nós estamos muito mais refém de uma maldade humana, da deslealdade, da falta de caráter, das traições, do que de possessões demoníacas. O problema da igreja hoje não são possessões demoníacas, são arrogância, enriquecimento ilícito, adultério, falsidade, falta de empatia. E é muito difícil para nós quando nós nos colocamos no centro do erro. Porque é muito fácil ser um projetor de culpa. A culpa é do Estado, a culpa é da igreja, a culpa é da irmã. Mas nós não vamos mudar o Estado, a irmã, nem ninguém. Ainda que há uma ideologia que muda-se o Estado através de uma representatividade, o que eu quero falar aquilo que é idealizado por mim não vai ficar no coletivo. Então nós temos que ter muita consciência: se eu quero algo melhor, eu começo por mim. E ele vai falar: cuidado com os cães. Hoje essa expressão no português, ela não tem uma noção muito, né, os cães, né?
Pelo contrário, você chama alguém de cachorro, né, e vai ter uma conotação. Você chama uma pessoa de cachorra, vai ter outra conotação. Né? Infelizmente, para o homem é até bonitinho, né? A cultura ocidental ainda é muito machista. Você é um cachorro, um homem ri. Você usa isso no feminino, você é uma cachorra, você está ofendendo aquela pessoa. Né? Então, mas não é sobre isso, né? Quando Paulo diz, é aquelas pessoas impuras, das quais eu tenho dito frequentemente, abomináveis, imundície, falta de castidade, de rispidez, que a cultura judaica ela atribuía com os animais puros e impuros. Então, os cães, aquelas pessoas impuras, ou seja, cautelai-vos, né? Cuidado com essas pessoas, que são escarnecedoras, é diferente. Eu sou um pecador e tenho em Cristo a justificação, e em Cristo aquele que redime meus pecados. E em Cristo, a cada dia eu tento ser melhor. Mas há pessoas que se jubilam do mal. A diferença do cristão para qualquer pessoa que não teme a Deus é que nós pecamos e queremos melhorar, ficamos tristes, às vezes até comungamos, mas no momento somos incomodados pelo Espírito Santo. Mas a pessoa impura, ela sai para cometer o erro. Ela sai de casa para assaltar, ela sai de casa para matar, ela sai de casa para causar intriga, ela sai de casa para ser estelionatário, para causar dano a outra, ela sai de casa para magoar, ela sai de casa para agredir, ela sai de casa para adulterar, ela sai de casa para fornicar. Então ela se agrada disso. Né? A cultura, eu estava tocando em cultura machista, e em Cristo não tem essa de ser homem garanhão e a mulher não poder ter uma orientação. Em Cristo nós temos que ser castro, e santidade ao Senhor, fiéis às nossas esposas. Então não há nenhum tipo de glamour em homens infiéis. Né? Uma infidelidade conjugal, ela destrói uma vida, um casamento, se tiver criança, se tiver neto, é uma coisa muito séria. É causar dor àquele que você ama, causar dor àquela pessoa que te faz bem e vice-versa. Nós estamos aqui para ser santo, tentar a cada dia sermos melhores. Eu sei que num primeiro instante o mecanismo de defesa de qualquer pessoa é, mas você foi isso, você é aquilo. Tá, mas todos nós fomos alguma vez. Mas se nós anularmos a graça, um pacto de melhores e superiores promessas, se nós anularmos, né, a caridade de Cristo, a nobreza do Senhor, o que seria de nós? Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, né? Ele vai falar, os que operam o mal, acautelai-vos também deles. Aqui na minha tradução é dos maus obreiros, né? Operam o mal. Obreiros fraudulentos, não apenas malfeitores, são entendidos, homens que trabalham, na verdade, ostensivamente por evangelho, mas trabalham para o mal. Paulo está falando ali sobre pessoas que conhecem a palavra. Não há engano, não há uma ignorância. Às vezes você vê um irmão menino, Paulo vai falar quando eu era menino, agia como menino, quando sou homem, ajo como homem. Paulo vai falar em Coríntios, Coríntios, já não posso, né? Ainda te dar carne, tem que ser leitinho, ou seja, porque era uma igreja infantil. Mas eu estou falando de maldade, as pessoas, sabe, que abrem um envelope de dízimo e pagam uma gasolina, que pegam um cheque de oferta e vai para a churrascaria, são pessoas maldosas, são pessoas que desviam recursos, que trazem escândalo, que humilham as pessoas, que tem irmãos ali para trazer e levar água, mas não porque aquele irmão está dando o seu melhor, porque a parábola dos talentos, né? Aquele que tem um talento, que tem dois, que tem cinco, multiplicou. Então qualquer coisa que Deus te dá, é para ficar numa porta, é honrado, é para cantar, é honrado, é para pregar, é honrado, é para dar aula, é honrado. Mas há pessoas que usam, né, para humilhar. Como você entrou na minha porta, sem ter uma hora marcada, sabe, tantos protocolos, a gente até sabe, né, que ministérios grandes, você não vai conseguir falar que a pessoa é justo, né? Você vai entrar no gabinete do pastor Silas Malafaia, estou dando exemplo uma pessoa pública, né? Mas ele deve ter toda a sua metodologia para atender os irmãos, seus pastores auxiliares, e quiçá, se alguém quiser falar com ele, de alguma forma ele vai atender. Então esses obreiros são pessoas mais meio fraudulentas, detêm o dolo, detêm a astúcia,
de fraudar, de enganar, de levar a pessoa ao erro, né? De criar mecanismo que não é Deus, que é de Deus. Nós estamos vendo um Deus que para abençoar tem que pagar, um Deus que para abençoar tem que dar dinheiro, como se Deus estivesse preocupado com o seu dízimo. O dízimo é santo, o dízimo ele tem uma importância espiritual, o dízimo é algo voluntário, mas Deus ama você mais do que teu dízimo. E parece uma inversão, sabe? Porque Deus não abençoa, porque se não dá. Uma pergunta aos tão defensores do dízimo, né, que leem ali Malaquias, com uma exegese absurda, fala porque eu uso o termo ladrão, né? E fala que não vai ser salvo, o ladrão vai ser salvo. Primeiro, Jesus então não vai ser salvo, né? Nessa mitologia, que ele diz que ele virá como um ladrão. O Filho do Homem virá como um ladrão. Ou seja, Deus ele tirou ali o contexto do ladrão. O que o ladrão faz? Fator surpresa. O ladrão diz, ó, tal dia, às 14 horas eu vou lá na tua casa assaltar. O ladrão ele sempre vem com um fator surpresa. Quando esse fator surpresa sai, o ladrão é preso, é morto, mata. Então, quando a Bíblia diz os ladrões, realmente você está tirando algo de Deus, você está errado. Mas não o status do ladrão, né? Aquele que rouba uma pessoa, que mata, que tira a vida. Desde quando uma pessoa que não dizima vai ser morta? Esse anular o sangue de Jesus é como se fosse um sacrifício tão banal assim, sabe? Um sanguezinho de galinha, né? Porque olha só, eu morri na cruz, você me reconheceu como teu salvador, mas você não está dizimando. Então, nós valemos mais do que nós podemos dar. É óbvio que aqueles que não dizimam vão frustrar algumas experiências ruins, realmente. A própria Bíblia diz. Então, aqueles que dizimam é Deus, quando te chama para dizimar, está te dando uma oportunidade. É maneiro, você sabe, ser uma pessoa voluntária. É legal você ser uma pessoa predisposta a ajudar. É um ato de fé, porque você tem 100. Você tira 10 e fica 90. Então, ou seja, você administra menos do que você tinha, crendo que o Senhor vai prover e provém. Eu sou um dizimista fiel, vejo o que o Senhor faz, mas já fiquei período sem dar. Apertou, não tinha como, eu vou comer ou vou dar dízimo. Então, meus irmãos, o Evangelho da Graça é um Evangelho lindo, mas esses obreiros aí só falam isso. As pessoas ganham a televisão, a rádio para falar de um Jesus lindo, era para todo mundo estar discutindo, meu Deus, a parábola do bom samaritano é realmente, rapaz, é para a gente amar qualquer um, quem é o seu semelhante? Era para as pessoas ficarem discutindo a parábola, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Não, as pessoas estão com ódio do Evangelho, porque só há, sabe, besteira, hipocrisia, só há pregação ruim, me dá teu tudo, a fogueira santa, e não tem vida transformada. Então, as perguntas, esses grandes teólogos, que não são teólogos, operam mal, são o que diz a Bíblia, falsos obreiros. O que adianta você dar dizimista se você for um ladrão, um adúltero, uma pessoa ruim, um matador, um invejoso? Deus vai te abençoar? É assim que funciona? Olha, tem 3 mulheres na rua, mas eu sou dizimista. É assim que funciona esse Deus? É um cheque? Ele é tão descartável assim? Não se enganeis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar na carne, ele colherá. Deus é santo, importa seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tenha temor de Deus, obreiro. Tenha temor de Deus, você que prega a palavra do Senhor. Tenha temor de Deus, você que está ouvindo. Deus é santo. O sangue que ele jogou na cruz do Calvário jorrou. Seus gritos de dores, sua face foi transfigurada. O castigo que estava sobre ele, não é para ninguém vender isso, não é para ninguém, sabe, tá aqui mercantilizando, obreiros mau que colherão o juízo do Senhor se não se arrependerem.
fazendo hoje que a sociedade tenha nojo do Evangelho, nojo das igrejas. Quando a igreja é a boa nova, as pessoas têm que ter temor. Oh, que legal, ali vai um pastor, não, ali vai um pilantra. Nós estamos escarnecendo o nome do Senhor, e Jesus diz: ai daqueles que escandalizar, melhor que lançasse uma pedra e se jogasse ao mar. Tenha temor de ser cristão, tenha temor de ser crente. A pessoa não fica a vida, aquele cara falou um palavrão, não é isso que escandaliza, não. Você é carne, você às vezes bate uma boca, você erra. O que escandaliza é a falta de amor, é a falta de temor, é a falta de carinho, é a falta de ajudar as pessoas quando elas precisam. As pessoas não estão devendo Deus na vida dos crentes. Até aqui o Senhor falou: me perdoa a palavra dura, mas é a verdade. Acautelável da falsa circuncisão, né? Ou seja, o que é a falsa circuncisão? Circuncisão para o judeu é como todo judeu até hoje, o 8º dia, ele faz tipo uma operação de fimose, né? Ele corta o crepúsculo do pênis de todo homem. Entrou uma ligação aqui, né? Mas tudo é feito com muito temor de Deus. Então, meus irmãos, diante do Senhor, diante da bondade do Espírito Santo de Deus, a circuncisão, quando eu estava esperando, eu vou juntar depois do vídeo, ela é a operação, a cirurgia, né, do crepúsculo, do pênis, de todos os meninos nascidos até o 8º dia. E depois com Cristo, nossa circuncisão no coração. E Paulo vai falar: acautelavos do cães, aqueles que estão impuros, dos falsos obreiros e da falsa circuncisão, que é os falsos religiosos. Cautelavos dele. E eu termino hoje, né? A gente está andando um versículo por vez, não é quantidade, né? No restante, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. E acautelai-vos, né? Cuidado com essas pessoas. Seja abençoado. Seja uma pessoa livre de todo o jugo de Satanás. E venha ser feliz em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração. Amanhã, domingo, estaremos falando sobre a parábola de Jesus. Se Deus permitir, estaremos falando sobre... se Deus permitir, estaremos falando de novo, quarta e sexta-feira, falando aí em Filipenses 3 em diante. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada ouvinte em tuas mãos. Obrigado pela palavra de sabedoria chegar a cada vida. Abençoa-nos com tua misericórdia e poder. É que eu te peço em nome de Jesus. Com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe e fique em paz.